Fala pessoal, bem-vindos novamente ao TPA Podcast. Aqui o Gabriel Rubens e hoje eu vou falar de um assunto que muita gente que trabalha em tech tem curiosidade de saber como que é e de também fazer isso, que é trabalhar como nômade digital. E hoje o Arthur Duarte, que já é nômade há uns 10 meses, vai contar pra gente sobre a trajetória dele, como ele conseguiu, por que ele fez isso e vai dar um pouco mais de contexto como você também pode fazer. Não é isso, Arthur? É isso aí. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, pessoal. Bem feliz Boa aí por estar tarde, boa tarde. participando. E espero poder compartilhar um pouco das minhas histórias aí e experiências. Antes de começar, eu queria até adicionar uma coisa. Provavelmente, né, quando a gente vai falar de viagem, é um pouco mais visual. Então, se tu tiver para alguma história, alguma foto, link, vídeo, me manda e eu coloco na newsletter que vai sair também desse episódio. E aí fica tudo lá. Então, pessoal, se vocês quiserem ver um pouco mais, ter mais contexto do que a gente vai conversar aqui e não dá tempo de falar, vai num dos primeiros links aqui na descrição e vai estar tudo lá. Combinado, Arthur? Combinado, foto é o que eu mais tenho ali. O Google Fotos está cheio. Tá cheia, né? Então, legal. Então, antes de passar, né, para as histórias e as fotos, queria que você falasse o que você faz, né? Porque acho que é importante para dar o contexto de como é a tua vida de nômade digital. Legal. Bom, eu sou natural de São Paulo. Me graduei em Engenharia da Computação na Universidade Metodista já, em São Bernardo. Atualmente eu moro em Florianópolis, já faz 12 anos, que é um lugar que eu escolhi morar por questões de qualidade de vida. E trabalhei, bom, eu já tenho quase 18 anos de experiência aí com tecnologia. A idade já está entregando aí. Mas, bom, comecei desde estagiário como desenvolvedor, depois passei para analista de sistemas, trabalhei como, bom, desenvolvedor bastante tempo, depois até consultor na área de BI, na empresa de telecom, fui líder técnico, gerente, e nos últimos anos eu tenho trabalhado mais na área de dados, né? Eu vim do Business Intelligence, fazer ETLs, coisas assim, com consultoria, e aí eu comecei a focar mais em análise de dados, e hoje eu estou bem focado em engenharia de dados. Então, hoje eu trabalho como engenheiro de dados e eu trabalho como freelancer. Então, eu presto serviços para empresas estrangeiras. Geralmente, os clientes são dos Estados Unidos, através de uma plataforma de freelancer que chama TopTown. Né? Já trabalhei em outras empresas estrangeiras, mas atualmente é essa que eu trabalho. Legal, legal. Então ficou mais claro, então, agora como engenheiro de dados, né? Não sei se é a melhor forma de escrever, porque você até coloca no LinkedIn que faz na engenharia, análise de dados, né? Então, Isso. como engenheiro / analista de dados, você começou a tua carreira de nômade digital, né? E eu Isso. queria saber até por que essa vontade, porque eu sei que você também participa do Meetup, organiza, né? Que é o Drink and Talk em Floripa. E eu acho interessante porque normalmente quando quem tem essa vontade de ser nômade ou de estar viajando são pessoas que já têm já tem isso de, né, participar de meetup, conhecer pessoas estrangeiras, praticar muito inglês, né? Então já era algo, pelo menos parece para mim, que você já tinha na cabeça há um tempo. Sim, exato. Uma coisa boa de trabalhar remoto, né, que muita gente já deve trabalhar, já conhece, é a liberdade que você tem de trabalhar aonde você quiser, né, do lugar que você quiser, da sua casa, da cidade que você quiser, depende das restrições da empresa, né, mas tem essa liberdade física de não precisar ir para o escritório e tal. A parte contra, né, ao revés disso, é que você perde aquele ambiente do escritório, né? Já trabalhei em muitas empresas, tinha aqueles amigos, Contato com as jogava pessoas, né? futebol, fazendo churrasco, happy hour, coisa assim, almoçar. Então, trabalhando remoto, você acaba perdendo um pouco isso. Então, eu acabo indo muito em coworking, espaços de coworking, e comecei a participar bastante de meetups para ter mais interação. Senão, ficava só eu, meu computador, tem uma cachorrinha, só ficava a gente, tem que sair de casa, assim, socializar, né? Então, meio que por isso assim, que eu sou bem ativo assim, participativamente em comunidades. E, enfim, a minha vontade de virar nômade digital
Sim, bom, eu lembro, assim, uma viagem que eu fiz em 2013, juntei dinheiro nos trabalhos que eu tinha e fui tirar férias pra Austrália, assim, minha cabeça, né, abriu, assim, achei Foi a fantástico, primeira assim. fora? Não, eu já tinha ido pro Chile e pra Argentina, né? Aham. Minha família também, meus pais são chilenos, então eles já são imigrantes, eu sou filho de imigrantes, nasci no Sim. Brasil, tudo, mas de repente eu tenho uma coisa aí no sangue de imigrante. Uhum. Então, aí eu já estava acostumado com essas viagens no Chile e Argentina, então eu já viajava um pouquinho. E para a Austrália foi o primeiro lugar assim que eu escolhi onde ir e tal. Eu tinha alguns amigos na época morando lá. Foi assim, achei fantástico. E foi aquela coisa, né? Passar um ano trabalhando, juntando dinheiro, esperar as férias, né? Esperar os 5 dias de férias. Fui pro lugar, pô, voltei. Falei, nossa, quero mais, né? Aí eu vou ter que esperar mais um ano de novo pra fazer isso. Então essa questão de ficar, trabalhar bastante, esperar um ano, tirar 20 ou 30 dias de férias, conhecer um lugar correndo, assim, né, turisticamente, voltar, né, então, e eu tenho, assim, eu sou muito curioso, né, desde pequeno, assim, assistia National Geographic, Discovery Channel, essas coisas assim, Também. revista Trip, várias outras revistas, assim, Ah, que mostram também. lugares do mundo, então sempre ficava, quando alguém conversa comigo, assim, e a pessoa, eu fui pra China, sei lá, pra Irlanda. Eu ficava assim fascinado com as histórias. Então eu sempre fui bem curioso, assim, explorador, né? Gosto de conhecer lugares diferentes, culturas diferentes. Então essa vontade assim que eu tenho de conhecer o mundo, né? Até poder assim, de conquistar o mundo. E aí eu comecei a procurar meios para fazer isso. Acho que em 2015 eu li um artigo de uma revista que chamava Business Insider. E eles compartilharam ali uma lista das profissões que mais pagavam por hora para trabalhar remoto. Tinha algumas que era até na área de direito, dublagem, coisa assim, mas a maioria era tecnologia. Aí tinha Ruby on Rails, Python, outras linguagens ali. E na época eu até comecei a estudar Ruby on Rails, porque eu falei assim, nossa, eu quero um desses trabalhos remotos, né? Trabalhar para o exterior, ganhar em dólar e ter uma liberdade. Estudei Ruby on Rails, mas nunca fui para frente, assim. Pela empresa que eu trabalhava antes aqui no Brasil, tive a sorte de poder viajar para alguns países por essa empresa, né, trabalhando. Fui para o Peru, em Lima, fui para o Chile também, em Santiago, aqui pelo Brasil mesmo, Rio, São Paulo, Curitiba. Mas enfim, aí eu queria ter a minha própria liberdade de escolher quando e para onde que eu vou, né? Que a gente fica muito dependente Sim. das empresas decidirem em que momento e por quanto tempo você vai. Geralmente você trabalha muito assim, com clientes. Então, enfim, eu comecei a procurar meios para isso, estudar tecnologias, me atualizar tecnologicamente. Como eu já trabalhava nessa área de business intelligence, análise de dados, eu comecei a focar mais para isso, né, para ciência de dados, análise de dados e engenharia de dados. Comecei a focar para essa área. E comecei a encontrar empresas, né, que contratavam remotamente, pagavam em dólar. Nessa época eu conheci a TopTal e a Crossover. Então foi passando os anos, fui indo atrás disso, sim. Um colega da faculdade trabalhava nessa Crossover, já fazia uns 2 anos quando eu conversei com ele. Ele é programador Ruby on Rails, então ele me comentou como que era, já estava ganhando em dólar. Eu trabalhando remoto, ele mora ali em São Paulo, né, Salto ali no interior. Então ele me inspirou bastante. E um outro colega aqui em Florianópolis já, que trabalhava na TopTal também. E também me comentou ali como funcionava, os esquemas e tal. Então aí eu comecei a atacar essas duas empresas, focar bastante, fazer processos seletivos. Fui recusado, fiz testes com eles assim, uma, duas vezes. Na terceira vez eu passei na Crossover. Aí eu trabalhei com eles por cerca de um ano e depois eu entrei no TopTal também. Também na segunda tentativa também, né? Então, pessoal, é difícil, mas tenta, insiste que dá, né? Essa é uma mensagem que eu passo bastante, assim, de se arriscar. E em inglês também, né? Em inglês, comecei a investir bastante no inglês. Tanto que esse grupo do Drink It Talk, que você comentou, é um grupo para juntar a galera para praticar inglês. A gente não tem nenhum nível de exigência, uma coisa assim. É para praticar. Tem gente que sabe muito, né? Falava bastante inglês, aí
morou fora e tal, aí veio pro Brasil e parou de falar, já tá anos sem falar, né? Então é um grupo bacana, assim, pra se reunir, pra conversar e pra botar em prática o inglês. Tá, deixa eu pegar e dividir as coisas em alguns pedaços, porque tu falou da Business Insight, a revista, né? Que ano que Aham. foi isso? E eu acho que foi Mais ou menos. 2015, talvez eu até Tá, tenha isso no... 2015. Eu acho que eu até tenho isso no e-mail, mas depois eu te mando ali pra você colocar nos links. Sim, E aí eles mas estavam... 2015. Exato. Legal. E aí, então aí veio essa ideia, né? Na sua ideia. E quando tu começou a trabalhar com essas duas empresas que Ah, você trabalha remoto? em 2018. 2018. Então tu estava com essa ideia e tu já estava se preparando para passar nelas e falhou em alguns testes, né? E o que é normal, porque eu sei que a demanda é alta. Então eles têm cargos específicos, quantas pessoas ele tem, né? Ali. Isso. E é porque o que eu fazia, na época que em 2015 até 2018, eu trabalhava numa empresa que era focada na área de telecom. Então era muito específico. Eu trabalhava com Business Intelligence, com ETL, mas era muito Oracle, mas era muito específico. E as vagas remotas eram empresas que estão mais na vanguarda, então que utilizam tecnologias mais novas. Muito Python, Spark, na área de engenharia de dados, enfim, eram coisas que eu tinha que aprender e também evoluir meu inglês. Meu inglês também era mais básico, né, para intermediário, então foram coisas que levou fora o meu trabalho, né, que me demandava bastante tempo por causa das viagens. Então foi um processo assim. Foi um processo, sim. Isso, aí eu tirei, em 2018 eu também tirei férias, fui para a Europa, fiquei lá um mês, visitei alguns ex-colegas de trabalho, uma amiga que foi para Espanha, um amigo que estava na Holanda, o outro que estava na Irlanda, e isso deu clique assim de, cara, vamos mergulhar de cabeça, assim, o que você está fazendo aí parado? Sua vida, faz anos que você pensa nisso, você está fazendo, mas a minha dedicação para isso não estava assim 100%, né? E Você aí quer depois fazer, né? Sim. Mas muitas vezes eu pergunto para as pessoas, né? Tipo, eu quero muito fazer isso, mas tua rotina, né? O que você está fazendo é o que vai te dizer se você provavelmente vai chegar lá ou não. Então foi nessa última viagem para a Europa foi quando você falou, tá, eu tenho que direcionar energia para alcançar isso. E aí nesse momento, o que faltava para ti? Era o Então, inglês? em inglês eu já fazia inglês uma vez por semana, eu mudei para 2 vezes por semana, me inscrevi para um exame do IELTS também, porque eu queria tirar visto, coisa assim. E aí, tipo, quando eu coloquei uma data, assim, em outubro você tem exame, você tem que fazer, você tem que estudar bastante inglês. E também, depois dessa viagem, eu comecei a aplicar bastante para os processos seletivos, assim, toda semana, pelo menos, mandar meu currículo, assim, me candidatar para umas 10 vagas, pelo menos, assim, por semana, né? Recebendo resposta, não. Então, já fazia isso, mas bem devagar, assim, bem... Sem priorizar, né? E aí, depois dessa viagem, assim, que eu vi o pessoal, todo mundo lá fora, levando a vida, assim, e eu ali parado na mesma, né? Aí deu aquele clique de vamos dar 100%, vamos dar o sangue pra conseguir isso. E aí, no final de 2018, foi quando eu consegui meu primeiro trabalho remoto. E aí depois tem a parte de virar nômade digital, que é um pouco mais pra frente. É um pouco mais pra frente. Beleza, então 2018, primeiro remoto. Nesse teu primeiro trabalho remoto, era empresa dos Estados Unidos também? Isso. Empresa americana. Então, eu queria pegar alguns pontos aí antes de ir mais pra frente, né? Tu falou do estudo de inglês e como tu se sentia trabalhando com eles. Porque uma coisa é o curso, né? Que ajuda muito, mas pelo menos pra mim, eu tive um pouco de dificuldade quando eu tinha que trabalhar mesmo. A coisa era começar no curso, mas quando foi pra trabalhar, eu me pegava não entendendo o que o pessoal falava, sabe? Tipo, a conversa era muito rápida, então eu fiquei um pouco assustado no começo do trabalho. Não foi nada assim tão ruim, mas dá um pouco de susto porque é muito longo, você tem que tomar decisões, né? Mas como tu se sentiu depois desse tempo estudando e cair na empresa dos Estados Unidos, né? Mesmo que remoto. Enfim, acho que um erro, assim, uma correção. Eu falei Estados Unidos, mas a primeira empresa
Ela era baseada nos Estados Unidos, mas o cliente era do Canadá e o Ah, tá. time era internacional. Ok. Então, o que eu mais sentia dificuldade era falar com os nativos, um americano, um canadense, um inglês. Quem falava inglês principalmente era mais difícil, porque a gente está mais acostumado com o sotaque americano por causa dos filmes, coisas assim. Então esses caras, pra mim, eram mais porque eles falam naturalmente, fluindo e rápido. E tinha muita gente que era de outros países. Eu trabalhava com argentinos, sérvios, indianos, mexicanos, enfim, time bem disperso. Então eles também falam inglês como a gente, né? Não é a língua nativa deles. Então, no começo eu também sentia um pouco de nervosismo, né? Me sentia... as tecnologias que eu também estava trabalhando eram todas novas. Então eu me sentia muito impostor, assim. Falei, o que eu tô fazendo aqui? Mas aí, conforme foi o tempo, assim, eu via que tecnicamente eu conseguia me defender, que eu já tinha toda a minha experiência de trabalho, era só um pouco de nervosismo, timidez. E aí, conforme foi passando o tempo, foi fluindo, eu mantive as aulas de inglês, né, não parei, pra me sentir também mais confiante. Nessa época, mais ou menos também, 2019, surgiu o Drink and Talk também, que era uma... Porque a gente conversa muito inglês, muito técnico, né? Eu também queria conversar um pouco mais cotidiano, assuntos qualquer, assim. Então, Drink and Talk é mais, assim, esse nível de Sim, sim. mais É o dia a dia, pessoal, né? né? Isso. Não são pessoas de tecnologia, são pessoas de várias áreas se reunindo para conversar. Isso, mas assim, o nervosismo de trabalhar com uma empresa estrangeira, falando inglês o tempo todo, é bem comum. E hoje, assim, não sei quanto tempo você já trabalha com uma empresa bem, que pra mim já passou já 4 anos, quase, 4 anos, quase 5. Hoje tá bem natural. E eu sei que o meu inglês também não é perfeito ainda. Não, por exemplo, ser perfeito, mas eu me comunico bem, escrevo bem. Enfim, vez ou outra tem um erro gramatical, mas todo mundo releva isso. Tranquilo. A minha anterior eu tinha que me comunicar muito em inglês, mas a maioria eram portugueses e brasileiros, então facilitava, não era full time. Agora eu tô em uma que é o dia inteiro, porque meu time tá inteiro na Espanha e em UK, Londres, a Ah, maioria deles. Então, agora sim eu tô tendo a primeira experiência que é o dia inteiro. Mas assim, tudo bem. Na verdade, acho que pela anterior. É porque também minha esposa fala inglês, acho que isso ajuda, né? Tem um contexto, né? Então já você. ajuda que não é tão cansativo. Mas a Ah, questão dos nativos é o que você falou. Falar com o pessoal da Inglaterra é muito difícil. Tem um cara que eu fiquei, não é possível que. Porque eu tinha que fazer muito. Tenho que fazer muito esforço pra entender, ele tá melhorando. E aí eu falei, deixa eu procurar de onde ele é, né? Porque não é do meu time, então só participo em reuniões que ele tá. E aí eu vi que ele é da Escócia, por exemplo, né? Então ah, tem essa aí. Aí os nativos já dá uma dificuldade maior. É a mesma aham. coisa. Mas quando eu vou falar com o espanhol, eu percebo os erros dele, porque é diferente dos que eu cometo, mas a conversa flui muito mais facilmente no começo, desde o começo, né? Eu acho que quem não é nativo se entende melhor, e com os Isso, nativos você tem que se acostumar com o sotaque primeiro, né? exatamente. Exatamente. É bem por aí. E acho que a Escócia é um dos sotaques mais difíceis que tem pra entender se o pessoal comum. Você trabalha como a Agile Coach, na área de Sim, sim, gerenciamento? sim. Agora é Scrum Master, sim. É, Então não dá pra. Tô tomando decisões com o pessoal o tempo inteiro, assim. Então, reuniões de negócio, definir metas, definir, às vezes, tipo, coisa estratégica. Então, isso me dava medo no começo, sabe? Quando eu queria morar fora, eu fiquei, putz, devia continuar sendo desenvolvedor, sabe? Porque eu fui inventar de ir pra essa área, porque aí o teste era um pouco mais puxado. Tipo, eu já tive teste que eu fiz que o pessoal falou, olha, tipo, se a vaga fosse para developer, você passaria, mas para tua posição, eu acho que você precisaria falar com um pouco mais de fluência, sabe? E sim. isso pesou. Isso lá no Brasil ainda, quando eu estava só pensando e Aham. fazendo teste de entrevista se mudava ou não, né? Isso é bem interessante, assim, né? Porque essa área de gestão, né, de Agile, assim, envolve bastante comunicação. E então, com certeza, o inglês tem que ser um pouco melhor, né, nesse sentido, do que o desenvolvedor. Eu, aqui no Brasil, na última empresa que eu trabalhava aqui no Brasil, eu estava de líder técnico, gerente, às vezes líder técnico.
E quando eu comecei a procurar essas vagas para o exterior, eu dei uns... Não vou dizer um passo para trás, dei um passo para o lado, né? Eu acabei indo para a área... Voltei para a área de desenvolvimento, voltei a ser desenvolvedor por duas razões, né? O nível de exigência de inglês é menor, você tem que se depender mais tecnicamente do que com o inglês. Hoje eu acho que eu já tenho condição de liderar uma equipe, uma coisa assim. Mas na época eu fui pro técnico por causa disso. A oferta de vagas também é bem maior. Então, para um time que tem 5 pessoas, 10 pessoas, vai ter um gerente, um líder e vai ter 8 desenvolvedores, por causa de 10 pessoas. Então, tem bem mais vagas. Então, eu acabei voltando para a área técnica justamente por isso, para maior quantidade de vagas, a demanda é maior, e também pelo nível de exigência de inglês não é tão alto. Outra coisa boa, assim, aí na parte de ser nômade digital, é que eu não queria ter... Eu estava procurando trabalhos que fossem mais assíncronos. Então, que eu não preciso ter reunião todo dia, ou estar com o meu time, assim, trabalhando no mesmo horário, né? Então, também trabalhar na área técnica é melhor também, nesse sentido, porque você faz o seu trabalho, você reporta o que você fez. Hoje eu tenho reuniões 1 ou 2 vezes por semana, mas a maioria das coisas eu reporto ali, me viro. Então, só o número de reuniões cai bem menor. Então, isso dá mais flexibilidade, questão de horário, outras coisas assim também, que depois eu comento mais. Mas esse passo Então, para o movimento para a área técnica foi, assim, intencional, machucou um pouquinho o meu ego na época, que eu queria seguir nessa área de liderança, mas minha prioridade maior era realmente ser nômade. Sim, sim. Não, total. Faz total sentido. Eu mesmo passo boa parte dos meus dias em reuniões, então eu não vejo como, né? Tipo, porque não é só com a equipe mesmo. Várias áreas da empresa, etc. Então eu não consigo ver como ficaria remoto, sabe? Eu tenho dificuldade hoje até de ir num café, porque na empresa anterior era menos reuniões, então às vezes eu ia num café, ficava de lá nessa. Então... Mas enfim, acho que daria também, sim, mas exigiria uma adaptação maior, porque tem um cara de Taiwan, por exemplo, ele trabalha, sabe? Mas na minha equipe o fuso horário é gigantesco, então eu não sei como ele consegue, mas quem quer, né? Como a gente pode trabalhar remoto, ele resolveu voltar pro país dele. Ele estava em UK há alguns anos, aí quando começou a pandemia, ele foi para lá e adaptou os horários, então também tudo é possível, né? E eu conheci muitos nômades também que eles eram gerentes, líderes de equipe, outras áreas que também exigem maior comunicação. E eles estavam por aí, viajando e tal. Vez outros iam em algum co-work, ficava ali numa salinha, o dia inteiro conversando, depois saía. Então eles... gente até da área de vendas também, pessoal. Então, assim, com certeza existem formas de se organizar, assim, para lidar melhor com isso. Sim, sim, claro. Aí, até a gente passar para a parte de ser nômade mesmo, né? Porque você continuou no Brasil. Nessas primeiras experiências, tu chegou a viajar? Tipo, mesmo tendo uma base fixa, né? Tu chegou a viajar também ou tu sempre trabalhava do Brasil, apesar de ser empresas de fora? Então, no começo, sim, basicamente eu tive quase um ano e meio, assim, que eu fiquei mais aqui pelo Brasil antes da pandemia chegar, né? De ter restrições de viagens. Então, eu trabalhava, boa parte do tempo eu ficava aqui em Florianópolis e em coworkings, né? Bastante coworking. E também minha família é de São Paulo, então, uma vez ou outra, ia para São Paulo lá visitar eles, né? E trabalhava de lá. Então, basicamente, eu circulava mais nessas duas cidades, em casa, coworking, lugares assim. Mas assim, pra ser nômade mesmo, assim, a minha primeira experiência foi no final de 2021, né? Quando começou a chegarem as vacinas do Covid, daí foi que eu comecei a ser mais nômade mesmo. Última coisa, até pra falar do inglês, a gente passar pra parte de nômade, é que apesar da gente falar que cansa muito, eu acho que a exigência que o pessoal tem do inglês é menor do que a gente se coloca às vezes, sabe? Porque
A minha empresa anterior tinha uma exigência muito maior, sendo que a gente não tinha que usar do que a atual, que é o trabalho full-time. Então, quando eu mudei, eu fiquei com um pouco de medo, como que vai ser, até ouvir algumas pessoas falando nas reuniões, sabe? Tipo, tinha reunião de fazer demonstração do produto para um público gigante, tava lá alguém que não falava tão bem fazendo e o pessoal interagindo. Então, as primeiras semanas para mim foi um alívio gigante. Eu falei, ok, eu posso relaxar, que eu acho que, mesmo em inglês, eu cometo muito erro. E o pior é que eu sei esses erros, mas quando eu tô falando eu não consigo corrigir, sabe? Tipo, se eu vejo gravação, é horrível me ouvir falando, porra, eu sei disso porque eu falo errado. Mas enfim, mas isso me deixa um pouco mais relaxado. E acho que às vezes a gente se coloca essa barreira, né, de que tem que estar perfeito. Não tem que estar perfeito, tem que estar bom o suficiente e tem que querer melhorar. Acho que isso é importante, assim, porque algumas empresas, e na que eu tô, tem pessoas que falam um pouco menos, então o pessoal fala, não, tá tudo bem, mas você precisa melhorar. Tipo, a gente paga curso de inglês, o que for, tem que evoluir, né? Mas justamente, assim, muita gente tem, né, esse medo, né, essa timidez de falar inglês. E às vezes as pessoas falam inglês bem, assim, o suficiente, mas assim, isso só vai melhorar se você falar, praticar, né, e receber feedback sobre isso. Vários processos seletivos, assim, eu passei em inglês, tranquilo, porque era mais técnico. Um dos processos seletivos só a top-down, inclusive, assim, não, seu inglês não é bom o suficiente, volta daqui a um ano, e tem esses nervos aí, tudo. Aí eu fiquei assim, cara, mas foi aí que eu tive um feedback, né, Sim. E assim, tem gente que sempre tá com esse medo de falar, eu vejo, pô, você já fala inglês, eu vi você falar outro dia, você escuta filme em inglês e tal, é questão de, às vezes, timidez, vergonha, e boa parte dessas empresas que são internacionais, elas não ficam, o pessoal não fica te julgando, assim, sabe? Sim. Os próprios nativos, às vezes eles falam rápido, eles falam, você pode falar um pouco mais devagar? Eles, não, desculpa, é verdade. E boa parte tem noção de que eles só falam inglês, a gente já fala 2, 6 línguas, enfim. Então, o pessoal tem, assim, é bem receptivo, assim, bem, com certeza, a gente sempre tem que buscar melhoria, evolução, né? Pode se acomodar, mas assim, tem que se expor, né? Tem que praticar, perder esse medo. Porque senão você não sai do lugar. Sim, e essa falha às vezes ajuda muito pra você ter o feedback, né? Não saber e ficar sempre pensando, eu não vou porque eu não consigo, não vou porque eu não tô preparado, mas sem tentar e ter o feedback, porque a minha virada de eu vou me dedicar ao inglês foi porque eu não passei numa prova para certificação Java, sabe? Então ali também feriu um pouco, porque foi caro, eu não ganhava bem, eu falei, pô, paguei, será que era $120, né? O dólar era bem mais barato, mesmo assim era muito dinheiro pra mim na época. Sim, isso aí pra gente e aí eu virei e falei, não, eu preciso me dedicar. Eu lembro até hoje sei lá, como que era o nome? É uma plataforma que nem existe mais, a Rosetta comprou. Mas tinha uma plataforma, comecei a estudar e... Mas é difícil, né? Mas acho que tu tem alguma coisa assim, tu falhou, mas eu tenho esse objetivo, me ajudou a manter, porque é um processo lento, né, de aprender inglês, principalmente quando você já é mais velho, como foi o meu caso. Sim. Mas agora passando então para full time, né, ou para o tempo inteiro como nômade digital, não só empresa remota. Então tu contou que foi quando chegaram as vacinas, certo? Então que foi a hora que tu resolveu começar a viajar. Mas quando as vacinas chegaram, você já estava trabalhando para Top Town, por exemplo, ou você passou a tentar trabalhar para eles a partir desse momento? Então, nesse último período, até eu começar a ser nômade digital, eu passei por algumas empresas, né? Eu tava na Crossover. Na Crossover, eu consegui um trabalho na Top Down, e a Top Down é freelancer, né? Então, às vezes, os projetos lá são de curto prazo. Então, eu trabalhei no projeto lá que deu 6 meses. Dali, eu entrei numa outra empresa americana, e aí eu passei 2 anos. E, por fim, agora esse ano, voltei novamente para Top Down. Quando eu comecei a viajar, eu estava nessa empresa aí que eu passei 2 anos, que é a T05 Data Lab, que é uma empresa pequenininha, assim, de um amigo meu. Então eu comecei a trabalhar com ele e ali eu estava full time. Então eu já estava meio que com a ideia de
ser nômade, assim, só tava esperando a pandemia aliviar, já tava me preparando, planejando como fazer, tal, recursos, enfim, vendo formas de fazer, e aí só tava esperando a vacina, a tomar minha segunda dose para poder, né, me largar. E eu comecei sendo nômade com uma empresa, né, tipo uma empresa de turismo focada em nômades digitais, que chama Hacker Paradise. Então, além da Hacker Paradise, tem a Remote Year e tem a Wi-Fi Tribe. Essas empresas, assim, eles selecionam alguns países. Esse mês, em agosto, a gente vai para Praga. Em setembro, a gente vai para Lisboa. E aí, tinha lá, em outubro, eles iam para a Cidade do Cabo, na África. Então, eu decidi começar pela Cidade do Cabo, né, na África do Sul. E fui por essa empresa. É um pouco mais caro, assim, viajar com eles. Principalmente pra gente que é brasileiro, né? Com salário em brasileiro, com salário em real, mas na época eu estava ganhando em dólares. Ainda assim é pesadinho, mas enfim. Eu queria ter principalmente um network com outros nômades digitais. Assim, ver como tendia a ser de uma forma mais estruturada, né? Então eu fui por eles, então eles já te arranjavam uma acomodação, já te arranjavam um coworking. E eu fui sozinho também, então você já tinha um grupo já de 20 pessoas, todo mundo nômade digital, sozinho. Então foi muito bacana. E a cidade do Cabo é um lugar assim meio... Você tem que tomar cuidado ali com questões de segurança, né? Não é tão seguro contra outros países, assim, na Europa, por exemplo. Então... Mas foi uma experiência bem legal, assim. E aí eu comecei a me conectar com os outros nômades, assim, a conhecer como cada um fazia, onde que eles trabalhavam, como que eles se organizavam, né? Tipo, assim, o network que eu fiz assim, foi muito bom. A viagem também foi fantástica. A cidade do Cabo é bonito demais, assim, bem interessante. Praia, montanhas, natureza, safari, enfim, é muito legal, eu gosto muito. E, enfim, ali foi a minha primeira experiência. Para me organizar com o meu trabalho foi um pouco complicado, porque eu também estava trabalhando full time. E algumas pessoas ali não trabalhavam tão full time, tinham um trabalho mais flexível, e eu precisava ali meio que cumprir ali as 8 horas por dia, mais ou menos 40 horas semanais. Então As pessoas do grupo. Fala que do grupo. viajaram juntos. Isso. Tá. Maria era americana, sei lá, 50% eram americanos, sei lá, outros 40% europeus, e o resto, assim, de países da América Latina ou da Ásia, né? Então, foi bem interessante só que por ter muita gente, assim, todo dia, vamos tomar café da manhã em tal lugar, vamos jantar em tal lugar, vamos fazer uma caminhada não sei aonde, vamos lá pro shopping tomar um café. Então tinha muita coisa rolando, tinha gente que não trabalhava tanto, assim, tinha gente que trabalhava mais normal. Então a questão de organizar o tempo foi bem difícil, assim, dizer muito não, né? E você tá empolgado, assim, fazer foro com todo mundo ali, experiência, chegou num lugar novo, assim, né? Deslumbrado. Também uma recomendação para quem vai ser nômade digital, não dá para você viajar, sei lá, 3 dias numa cidade, 3 dias em outra, assim, você vai ter muito problema com o seu trabalho, né? Melhor fazer isso em longo prazo, sei lá, depende da cidade, se é pequena, até uma semana, mas recomendo 2 semanas a um mês, para você poder ter o foco no trabalho e fazer as coisas com calma, né? Então, mas foi um desafio ali. Minha primeira experiência como nômade foi bem desafiadora, assim, essa questão de conciliar o trabalho com os horários, com todo mundo convidado para fazer tudo. Foi... Mas deixa eu tentar entender, tentar visualizar o que você está falando. Então, tem uma empresa, ela vai juntar um grupo e vai ficar, sei lá, algumas semanas ou meses, certo? Com esse grupo. E por que a empresa? Ela vai organizar local, Wi-Fi, viagem? O que era a logística? E onde que vocês estavam? Porque tu comentou de tomar café diferente. Então vocês estavam todo mundo junto no mesmo lugar? Isso. Então a empresa, essa empresa, essa Hacker Paradise, ela providencia para você a acomodação, né? Então vai te arranjar um Airbnb, um hotel, alguma coisa num lugar bem localizado da cidade, um lugar seguro, tranquilo. Como eu disse, na cidade do Cabo, ali você tem que tomar cuidado. Você vai, é como ir para São Paulo, Rio, assim, você tem que saber aonde você vai, né? Então eles te deixam num lugar bem localizado, eles te arranjam um coworking. E
E também eles organizam eventos e atividades para integrar com as pessoas, né? E, Entendi. então, é meio que esse pacote, assim, um destino por mês. Cada mês eles estão numa cidade, um país diferente. E juntando grupos de nômades, assim, do mundo inteiro. Então, é bem interessante, assim. Como eu disse, é um pouco mais caro, mas é bem conveniente e confortável, assim. No sentido de, se você for sozinho, você não precisa fazer muito esforço para fazer amizade, porque você já está num grupo. Quem viaja sozinho, assim, deve saber, assim, que é um pouco mais difícil de conhecer pessoas por aí, ainda mais se você não fala a língua local, coisa assim. E, enfim, um lugar, assim, várias vezes já também viajando sozinho, escolhi um Airbnb num lugar mais ou menos, assim, longe de tudo, ou a internet no lugar não era tão boa, ou não tinha um espaço para trabalhar. Então, e você não faz ideia do lugar onde você vai, às vezes, assim, né? A não ser que você faça uma pesquisa bem extensa. Então tem isso. E, bom, o coworking e a troca de experiência com o pessoal, né? Que vale bastante a pena. Sim, tu mencionou aí algumas vezes já sobre essa rede de contatos, né? O networking, que foi tanto para o trabalho remoto, que tu acabou trabalhando até com um amigo, e aí eu não sei se esse amigo tu já conhecia ou se foi amigo que tu fez, né, nesses trabalhos remotos, e na própria viagem com essa empresa, né, que tu tem os contatos. Eu acho que vale enfatizar isso, porque para qualquer coisa na vida, para a maioria das coisas na vida, né, tu ter essa rede de contato de pessoas que tá fazendo a mesma coisa, que tu pode tirar dúvida, dar um apoio, né, você conversar, com o próprio podcast, né, tipo, alguém que tá querendo fazer vai ouvir, então tu consegue entender com gente que tá há mais tempo na estrada, né, já quebrou as pedras ali e explicar. Eu acho que é uma coisa importante, isso, e enfatizar que as pessoas que querem fazer, né, procurar mais pessoas que também estão fazendo, porque como a gente vai falar num episódio pra frente, né? A gente até combinou de ter um outro mais pra falar das viagens, dos perrengues, né? Nem tudo é perfeito. E aí, acho que é aí que tá o quanto essa empresa é cara, né? Porque ela já deixa algumas coisas mais organizadas pra vocês. E principalmente, né? É o network. Que eu acho que é chave para sucesso, para ter sucesso em muitas áreas diferentes da vida, né? Conhecer pessoas que te elevam naquela área que você quer entrar ou melhorar, né? Justamente, assim, por exemplo, eu fiz algumas palestras, né, de como conseguir trabalho remoto, por exemplo. Até se mudar, né, um trabalho com realocação remoto, sim, que foi um caminho que eu fiz, né, também através de network, conversando com pessoas, né, que eu comentei, meu amigo da faculdade, um cara aqui que trabalhava já remoto, a questão do inglês, que é importante, então, tipo assim, todo um caminho. Então, o network, por exemplo, se eu tivesse alguém que tivesse me comentado esse caminho, assim, pra mim, antigamente, eu teria, sei lá, já teria pulado uns anos, né, de ficar apanhando, quebrando a cara. Então, vale muito a pena. O network, assim, pra tudo. E pra trabalho também, assim, não é questão, assim, de só ficar conversando, assim, mas, assim, você faz seu trabalho, faz essas coisas, você faz um trabalho bom, as pessoas vão enxergar isso, né, e futuramente, assim, alguma empresa, né, nesse caso eu trabalhei junto com um colega no projeto, e aí em outro projeto, com uma outra empresa diferente, ele foi e me convidou para participar, né. Então, né, conversar com as pessoas, assim, né, em vez de, assim, eu trabalho mais na área técnica, então passo muito tempo ali no código, no computador, mas, assim, relacionamento também, né, network também é importante para várias coisas na vida, né, então, e quando as pessoas compartilham experiências, né, o seu próprio podcast ajuda muito com isso, né, pessoal, ter conhecimento, assim, tá buscando alguma informação e já pula alguns passos, né, em vez de quebrar a cara sozinho. Então, acho realmente importante a questão do network. Tu comentou sobre o preço, né, que foi caro, e agora tu faz isso por conta própria, então tu já tem mais experiência, né? Como tu conseguiu se organizar financeiramente para trabalhar remoto? E digo isso ainda mais nas primeiras experiências, né? Porque a primeira, ok, eu acho que foi bem legal o que tu fez, eu acho que tem coisas que é legal tu ir fazendo essa transição, assim, né? Pra perceber como que tá no grupo, aí depois vai por conta própria. Acho que quando a gente tem oportunidade é sempre
legal, testando as coisas para saber se é isso que você quer ou não antes de cair de vez, né? Mas como tu se organiza financeiramente? Porque com o estilo de vida você perde muito essa habilidade de conseguir ter uma previsão do que você vai fazer, do que você vai gastar, né? As coisas são um pouco mais voláteis. Então, como tu se É, organiza hoje para continuar? é, antes de eu falar assim, como eu faço, assim, queria comentar de um livro que tem que é, né, você conhece, Matheus Souza, né? É um brasileiro. Ele escreveu um livro chamado Nômade Digital, guia para você viver e trabalhar como e onde quiser. Esse livro está disponível na Amazon, no Kindle, então assim, tem bastante informação útil, condensada que ele escreveu, né? Ele é escritor e é nômade faz uns anos, então aí tem muita informação legal de como conseguir trabalho, se organizar financeiramente, planejamento. Bom, mas no meu caso, assim, né, até o próprio livro comenta, assim, né, tipo, você começar, né, devagar, né, começar em lugares mais próximos, de repente uma outra cidade aqui mesmo do Brasil, vai lá, passa também fazer um período menor, 2 semanas, sente a vibe, volta, né, pesquisar o lugar, pesquisar se vai ter internet ou não. E financeiramente, a forma que eu faço, assim, né, eu já né, como eu trabalho para essas empresas estrangeiras, recebo em dólar, então financeiramente é mais favorável para mim. E eu tento sempre escolher locais que sejam, né, com menor custo, né? Tem um custo menor. Ou similar ao Brasil. Então, vou começar a ser nômade digital, vou ser nômade digital em Nova York. Ou, sei, Paris, em Londres. Uhum. Você vai quebrar a cara, assim, porque são lugares muito mais caros, assim, né? O pessoal acha que o Brasil tá caro, a inflação tá cara. Realmente a inflação tá subindo muito, assim, tá complicado. Mas esses lugares, assim, é muito, assim, é fora da nossa realidade, assim. Então, pode começar por uma cidade do Brasil mesmo, da América Latina, né? Por algum país, assim, europeu, da África, até na Ásia. A Ásia tem muitos países, assim, que são mais, que tem menor custo. Tem um site que chama numbo.com, numbeo.com, que ele tem um custo de vida de todas as cidades do mundo. São usuários que eles colocam ali, quanto custa o leite, quanto custa o táxi, quanto custa o aluguel no centro da cidade, o aluguel fora da cidade, transporte, eletricidade, uma lata de cerveja, almoçar num restaurante barato, jantar num restaurante caro, o combo do McDonald's. Então, e ele faz comparativos, né? Se você, por exemplo, eu moro em Florianópolis, então você compara Florianópolis com a cidade do México, por exemplo. Aí você bate o preço de tudo, então você já sabe mais ou menos, sei lá, tem um valor aí que você vai gastar comendo, né? Com despesas. Quando você vai reservar seu Airbnb, hotel, coisa assim, a hospedagem, né? Tem que colocar no orçamento também e as passagens, né? E você vai estar trabalhando, né? Então, você vai continuar fazendo sua renda, suas coisas, é uma viagem de férias, vai no ritmo mais tranquilo, né? Não necessariamente você precisa fazer tudo correndo. Mas assim, também construí uma reserva, né, de emergência e também uma reserva que eu fiz para as viagens. E também estou sempre recebendo salário, então basicamente assim que eu me organizo, né? Também eu tenho uma planilha com os lugares que eu planejo visitar, né? Que eu pretendo visitar, custo de passagem entre um local e o outro, custo de hospedagem médio, e também sempre boto ali um valor diário também que eu poderia estar gastando comendo, bebendo, saindo, assim, né? Então, eu gosto muito de usar planilhas para me organizar, para me dar uma ideia, assim. Eu recebo o meu salário também em dólar, então ele acaba caindo numa conta. Eu uso a Payoneer, né? Tem outras plataformas, tem a Wise, Payoneer, plataformas assim que eles te dão até um cartão de crédito. E, enfim, você faz a declaração ali dos seus impostos, tudo quando você recebeu certinho, mas o dinheiro fica ali fora, né? E dá para você gastar direto com cartão, né? Fazia muito isso, direto no cartão. Aí não precisava pagar coisas, tipo, impostos tipo IOF, né? IOF, conversão
conversão sacana que os bancos fazem entre real e dólar, que é meio abusivo, assim, no dólar turismo, né? E aí com esses cartões você nem precisa fazer a conversão, né? Você gasta direto em dólar e também não tem IOF. Então, isso também ajuda bastante, assim, né? De ter esse valor já reservado em dólar, se você trabalha para uma empresa estrangeira. Mas se você trabalha para uma empresa brasileira, assim, recebe em real, acho que é a Wise, né? A Wise é uma plataforma Acho que o Revolut legal também agora. que não explora tanto, não é tão abusivo com taxas e impostos. Uhum. Sim, sim. E o site que você falou, o Numbeo, eu não sei como pronunciar ele, né? Mas o Numbeo, vou deixar o link aqui na descrição. Ele é legal até para férias mesmo. Eu uso ele às vezes quando eu vou viajar para um lugar que eu não tenho muita certeza e eu acho que vai ser caro, e eu faço isso que você falou, que é comparar onde eu tô, que é Porto, com a cidade que eu vou. E sempre ajuda. Nunca é exato, nem tem que ser exato, né? Mas eu acho que dá uma ideia e aí o meu segredo é qualquer coisa arredonda para cima, sempre. E aí Justamente. Você evita problema. assume que você vai gastar mais, porque você vai estar empolgado, Sim. num lugar diferente, vai querer fazer E várias no coisas. geral é o que acontece comigo, assim, principalmente com comida, né? Você vai num lugar diferente, fica querendo experimentar. Justamente. Outro site também que é bacana é o nomadlist.com. Nomadlist.com. É um site que ele faz o ranking das cidades que são boas para nômades digitais no mundo todo. E esse ranking ele é feito em base em custo, diversão, segurança e internet. Tem outros indicadores também que eles usam, mas, por exemplo, assim, você vai lá no site, assim, você vai ver que o primeiro da lista hoje é Bali, né, em Indonésia, Canggu, né, Bali, Bangkok, na Tailândia, e Lisboa é o terceiro lugar, Buenos Aires está em quarto, Cidade do México está em quinto. Então, assim, são lugares que tem um custo, né, bom, assim, razoável, não são lugares caros, a internet é boa, é seguro, e são lugares que você vai encontrar muitos outros nômades, assim, pessoas, né, viajando e trabalhando, e que vai ter o que fazer, atividades, gente com que se conectar. Então, o site é muito bom, e a versão, se você paga o site, eu acho que é $85, não, se não me engano, você tem acesso ao Slack deles. O Slack, ele tem todos os nômades que participam dessa comunidade, só paga uma vez, né? Não é mensalidade, você paga $85 de uma vez só. Você acessa o Slack. E aí, por exemplo, eu fui pro Sri Lanka. Sabia nada no Sri Lanka. Algumas pessoas tinham comentado. E o Sri Lanka até teve uma crise econômica, política último ano. Eu nem sabia se era um bom momento para ir ou não. E aí eu fui perguntando para as pessoas, alguém teve recentemente, como é que tá, aonde que eu fico, o que vocês recomendam? Então rola muita troca de informação também nessa comunidade, nomadlist.com, além dessa classificação das cidades, assim, para nômades digitais. E o criador desse site, ele é o Popstar, né? Dos Nômades. Acho que é Levels o nome dele. Levels, Levels, sei lá. Ele tem vários sites voltados para isso e ele consegue fazer um dinheiro bom com todas essas... Sim. E ele é um programador. Eu tenho um podcast com ele que eu ouvi. Foi um dos podcasts mais legais sobre nômade digital que eu já ouvi. Que ele conta um pouco sobre a vida dele como nômade, porque ele criou o site. Ele conta que ele sempre foi um programador muito mediano. Ele fala, cara, eu nunca fui bom. Ele falando, sendo bem honesto, nunca fui bom. Eu programo PHP e da forma que provavelmente não é mais bonita, mas eu coloquei ideias em práticas. E até hoje eu não me considero um programador tão bom assim, mas eu programo todo dia, faço minhas coisas, acho forma de monetizar então acho que eu vou procurar e eu mando na newsletter o link para esse episódio do podcast, para quem consegue, entende inglês, eu acho que é um episódio interessante, porque ele é bem aberto sobre essa vida de nômade digital. Legal. Tô interessado também, nunca ouvi o podcast dele, deve ser bem interessante. Sim, ele tem um episódio bem legal. Ele não participa de muitos podcasts, mas nunca ele participou, sei lá, deve ter 6 meses, 1 ano, não lembro, mas eu ouvi, eu achei bem legal, por isso que eu lembro de cabeça que esse site pertence a ele.
Agora, eu queria que tu fizesse um passo a passo aqui de como que é. Agora tu tá em Floripa, certo? Então tá pensando, putz, mês que vem, ou sei lá com qual antecedência, você quer ir para a China, tá? Tu vai para Shanghai, na China. Qual que é o teu processo até tu chegar lá? Quanto tempo normalmente? Pode ser só uma média, o que que tu pesquisaria? Como que tu se planejaria para que essa viagem aconteça? Bom, eu- vai muito de cada um, assim, mas, por exemplo, assim, se eu fosse, um exemplo que você deu, se eu fosse para a China, né, a primeira coisa eu pensaria onde eu vou ficar, é arranjar uma VPN boa para trabalhar lá, Verdade. porque a China foi internet é um bom exemplo. fechada, É. é meio complicado. E eu não sei se eles abriram o turismo também por causa do Covid, que eles estavam fechados. Não sei se é bom exemplo. Então, peraí, deixa eu pegar outro lugar. Deixa eu pegar outro lugar, deixa eu pensar. Sei lá, tu vai pra Sérvia, Tá bom, tá? Tu vai pra beleza. Belgrado, então Beleza. como é que tu planejaria isso? É, então eu começaria a pesquisar passagens, né, pelo Skyscanner. Começaria a procurar também acomodações ali pelo Airbnb, Booking. Eu gosto muito de ir em Corinthians, né? Como eu viajo sozinho, eu gosto de me conectar com as pessoas, né? Às vezes eu não gosto de ficar no lugar ali, fico no Airbnb só trabalhando, passeio, assim. Então, Co-living Corinthians é um lugar que é tu um, vai estar com mais pessoas, né? Tipo, tipo talvez uma um hotel, uma pousada? pousada, Sim, apartamentos pousados, mas são focados também para pessoas que estão trabalhando remotos, né? sim, Então, sim. geralmente o pessoal fica lá no mínimo 2 semanas, um mês. São pessoas também que Uhum. trabalham remoto, então a pessoa chega lá assim também, tá todo mundo trabalhando, mas também quer se conectar com outras pessoas, né? O Tipo, tu Colívia já é tem um bem. assunto, né, pra falar com as pessoas de cara, né? E tá todo mundo na Isso. E as mesma. pessoas também estão abertas a se Sim. conectarem, né? Então, Colívias são legais. Enfim, pesquisar onde você vai se hospedar, pesquisar passagens. É, internet, né? Ver se a internet dos locais que você vai se hospedar são boas. Às vezes eu mando mensagem para Airbnb. Como é que é a velocidade da internet ali? Vou fazer vídeo chamada, né? Não. Aí o pessoal responde. E mais, ver como é que vai estar a temperatura, né? No local. Tipo, você vai precisar de levar de roupa, equipamento na bagagem, né? Eu tô tentando ir para uma abordagem mais minimalista, levar o mínimo de coisa possível, né? Não levar 2 malas, porque cada vez que você leva uma mala mais, você vai pagar mais dinheiro na passagem, né? Então, levar Sim. mais do que precisa. É, Enfim, basicamente é o processo de você, assim, como você se programa para fazer uma viagem turística, mas o principal, assim, uma acomodação a longo prazo, né? 2 semanas, um mês. E também ter a garantia que você vai ter uma internet boa, né? E, se possível, também comunidades também de outros nômades ou locais que você vai poder se conectar, né? E outras coisas. E, bom, precisa ter um trabalho remoto, né? Você precisa ter Sim. sua receita, né? Recebendo, ver se você tem, se a sua receita é compatível com o lugar, aí aquele site lá, o Nuvem, o Fotocall, é interessante. Enfim, conversar com as pessoas, pedir dicas ali para outros nômades que já foram, que eles dão recomendações de lugar, de cor, fazer como que é a chegada no aeroporto, vistos, né? Às vezes tem lugares que a gente precisa preencher. O passaporte brasileiro, assim, querendo ou não, é bom, né? A gente tem restrição para os Estados Unidos, Canadá, Austrália, mas a maioria dos países, acho que no ranking a gente está em sétimo, décimo de passaportes no mundo, assim. Então, muitos países estão abertos para o brasileiro, né? Alguns precisa preencher o visto online. Então, resumindo assim, é isso. Legal, legal. Deu pra ter uma ideia. E tudo isso na planilha, né? Eu me organizo muito com planilha. Eu Sim. gosto, assim, de site do processo de raciocínio, de tomar a decisão, né? Tomo decisão assim, boto Aham. em planilha. Coloco os links ali, se eu achei um Airbnb bacana, eu vou colocando os links ali, né? A passagens também vou colocando ali. E é uma forma, assim, que eu tenho de visualizar melhor, né? Visualizar. Eu faço isso para minhas viagens também no Notion, sabe? Tem.
Tipo, tem um template, porque aí eu consigo ver, coloco os preços, Ah, aí o eu consigo Notion. entender como tá tudo, como que tá todos os preços, depois eu tento sempre organizar com muita antecedência, que é quando fica barato, né? Então eu já separo um dinheiro todo mês, independente de vou viajar ou não, que é só para isso. E aí eu fico procurando oportunidade, vai pro Notion. Então, às vezes tem 2, 3 viagens, tá ali. Mas claro que não é que nem a tua, que acho que é muito mais difícil, né? Tô falando de coisa de uma semana, ou às vezes 3, 4 dias. Mas acho que isso ajuda mesmo, de colocar tudo, anotar os links e depois ver o valor, comparar elas, aí comparar o tempo de viagem. Sim, Mas com certeza. E aí também, assim, né, eu fiz fazer uma experiência primeiro, né, que eu comentei, né, ir para um lugar mais próximo, um período menor, 2 semanas ou um mês, sentiu a vibe lá, ver se você, né, aguenta, tá bem com isso. A questão se você tá indo sozinho, a questão da solidão, né, saber lidar com isso, sim, né, por isso eu falo, se comunicar com as pessoas, se conectar com as pessoas, se você tem, é importante. Se você tem em casal, com amigos, aí já fica mais tranquilo, né, mas sempre é bom você tentar se conectar com os locais. Eu vejo assim, essas viagens não só com o turismo, assim, mas eu gosto muito de conhecer a cultura, né? Como que é o dia a dia nas cidades, a rotina das cidades. Às vezes me arrisco até pegar transporte público no lugar para ver como é que é. Então, assim, eu acho bem interessante essa parte. E, enfim, fazer essa experiência em lugares mais próximos, um prazo menor. Aí sentiu, tá bem. Aí que nem fiz ano passado, né? Primeiro eu fui ano retrasado, fui pra Cidade do Cabo, um mês, voltei pro Brasil, gostei, aí eu comecei a me planejar para algo bem mais extenso, né? Que eu fiquei 10 meses fora, comecei no México, passei pela Europa, fui para Marrocos também, no final acabei na Ásia, e aí voltei pro Brasil, então também é bom ver logística, né? Entre um lugar e o outro, assim, aproveitar de não viajar assim para tão longe e olhar as passagens, ver que tá bom desconto em passagens, enfim, se adaptar na zona horária também. A zona horária do país que você vai tem que condizer com a sua rotina, né, de trabalho. Se você trabalha numa empresa que tem muitas reuniões, coisa assim, então conheço muitos nômades que eles só viajam aqui na América Latina, né? Vão para Argentina, para Uruguai, Chile, México, enfim, Brasil, e eles ficam mais restritos, né? A América Central também, ali o Caribe, eles ficam mais restritos a essa região, porque o trabalho deles exige mais presença online, né? Fazer mais reuniões. Algumas pessoas também se arriscam um pouquinho mais para a Europa, para a África, que aí consegue pelo menos umas 4 horas do dia encaixar ali com o trabalho, né? E para quem tem mais liberdade, assim, a pessoa consegue ir para a Austrália, para a Ásia, assim, mais longe, que o fuso horário já fica bem diferente, já dá 12 horas, 10 horas de diferença. Então, são pessoas que têm mais flexibilidade, então você tem que analisar vários pontos, né, do seu trabalho. Tem gente que não comentava para a empresa que estava viajando, tipo, não, eu tô em casa, sim, né? vi umas reportagens, mas era em inglês só sobre isso, sobre as várias pessoas, ainda dentro da Europa, que se mudavam, tiveram que fazer tipo um fundo assim meio que falso para não ficar claro, ter que alugar Airbnb, porque aí pelo menos parecia que estava em casa. E não Exatamente. contaram durante a pandemia. E não contava para o chefe ou para a empresa que estavam fora. Isso assim, é meio arriscado, né? Eu prefiro, sei lá, que são pessoas que já estão muito tempo na mesma empresa, então eles já sabem como é a gente, porque estão acostumados. Mas no meu caso, que eu tava sempre não, mas eu tava como freelancer, né? Os meus projetos são mais curtos, tendo uma rotatividade maior. Eu era bem transparente com meus clientes, né? Ó, como é que é a questão de reuniões, eu trabalho em diferentes lugares do mundo, para eu estar confortável com isso ou não. Aí, geralmente, eles até agradeciam a sinceridade, assim, e achavam incrível essa questão de estar viajando enquanto eu trabalhava. Nossa, eu quero fazer isso também e tal. Então, era interessante, assim, mas enfim, cada um lida da sua maneira. Sim, sim. Tu, acho que agora fica então, a gente fica por aqui, que é a tua história até conseguir o trabalho, né? Como nômade do sonho, né? Vamos dizer
assim, do sonho, da vontade, ao estudo de inglês, a preparação na parte técnica, as entrevistas, né, começar remoto e depois full time como nômade. E aí, para a próxima, a gente pode entrar mais a fundo no dia a dia do nômade, que é onde tu já foi, o que já teve de legal, o que são os perrengues, porque nem tudo é fácil, né? O que tu aprendeu nesse tempo. E aí eu queria também, no próximo, entrar mais em como que é o dia a dia de trabalho. Tipo, quando tem reunião, o que já deu errado, né? Porque, tipo, como tu falou, tu não dá pra saber a casa exatamente, por mais que às vezes tu vai descobrir como que é. Mas como tu falou, eu também já fui trabalhar os dias em outro lugar e na descrição tinha uma mesa. Quando eu cheguei, pô, não era uma mesa, não cabia nem um notebook, sabe? Então, na próxima eu queria entrar mais nesse dia a dia do nômade digital mesmo. Combinado? Combinado, cara. Foi, assim, tem muitas contas, assim, né? Sim. Desde como chegar nisso, né? Mas também, esse ano que você viajando, assim, cara, nossa, tem muita aventura, muita história, muito perrengue. Muita coisa boa também, né? Eu realizei, assim, um sonho, bem feliz, mas aprendi muito, assim, cara. Aprendi se adaptar, né, às situações, assim. Acho que essa é a lição principal, assim, se aprender a ser flexível, se adaptar. Então, a gente tem bastante coisa aí pra explorar nesse sonho. Então vamos e novamente relembrando que vou deixar pelo menos a foto dessa tua primeira experiência como nômade, né? Se tiver alguma foto, me manda, vai ficar na newsletter. Se alguém tiver também perguntas, já fica aqui que daqui a um mês a gente lança outro episódio, então a gente grava daqui a um mês também. Então se tiver alguma dúvida, pessoal, já pode me mandar, pode deixar nos comentários do YouTube, eu responder na newsletter, ou mandar direto para mim, que eu volto no próximo episódio para tirar essas dúvidas. Mas antes de fechar, eu queria deixar o espaço para ti. 1, deixar teus links. 2, qualquer mensagem que tu queira deixar, o espaço é teu. Bom, agradeço aí, Gabriel, a iniciativa aí que você faz com o podcast, né? Tô bem feliz aí por compartilhar um pouco da experiência. Bom, vou passar os links aí que eu comentei, né? Do Number, do Nomad List, a TopTalk, que é a rede de freelancer também que eu trabalho, né? Eu tenho um link de indicação que eu posso compartilhar, se tanto a pessoa aplicar e conseguir passar, né, com esse link, tanto eu como a pessoa, a gente ganha um bônus ali, um dinheiro extra, assim, só de entrada. Então eu vou compartilhar. E, enfim, o grupo de inglês que eu também participo, você comentou, o Drink and Talk, a gente fazia online, a gente tá mais local em Florianópolis, então quem estiver por Floripa a qualquer dia, quiser praticar um pouco de inglês, né, bem-vindo ali no Drink and Talk, no Meetup. E também procurar, né, grupos de inglês, né, comunidades, meetups, não só de inglês, mas às vezes tem de nomadismo digital, de trabalhos remotos, tem muitas comunidades aí no Brasil, ou até internacionais, né, para explorar sobre o assunto. Então, bastante gente compartilhando muita informação, né, então vale a pena. E é isso, sim, cara, se tá com vontade de fazer as coisas, sim, vai atrás, né. Eu já tô com quase 40, só realizei isso agora. Tem gente que é mais complicado, né? Tem família, outros entraves ali que acaba não tem que fazer um pouco mais de esforço, né, para chegar no nomadismo. Mas pesquisar sobre o assunto e realmente priorizar, né, fazer esforço, porque né, você viu, a gente teve Covid, teve que ficar uns anos aí em casa, né, de repente surge outra coisa. Sim, de repente a guerra da Rússia, eu espero que não, espero que acabe, mas enfim, a vida é curta, né, tem que aproveitar, então ir atrás dos sonhos. É isso. Cara, novamente, muito obrigado pelo teu tempo e vamos fazer a próxima. Para quem estiver ouvindo, se achar que esse episódio pode ser útil para mais alguém, compartilha, porque acho que tem muito mais gente que tem esse sonho, essa vontade também. E compartilha para que a pessoa saiba do próximo, onde a gente vai falar também das coisas legais, também das dificuldades, né? Porque eu acho que nada na vida é para todo mundo, e ouvir um pouco do que você pode passar pode te ajudar a tomar essa decisão, de fazer ou não. Se estiver no YouTube, segue aí o canal, Spotify, Apple, Google, Deezer, qualquer outra plataforma de podcast. Novamente obrigado e, pessoal, até a próxima. Valeu!
Obrigado, Gabriel. Valeu.